A ascensão e a queda da Cadillac. O que um acidente revelou sobre o futuro da marca. Em uma manhã ensolarada de primavera, a internet explodiu em lamento e indignação. O acidente fatal envolvendo uma jovem influenciadora digital, Clara, e o mais novo lançamento da Cadillac, o modelo Freedom, provocou um furor que ecoou nas redes sociais e nas páginas de jornais. O carro, um símbolo de luxo e inovação, estava agora marcado pela tragédia. As imagens do veículo retorcido vieram acompanhadas de um coro de críticas, enquanto hashtags de apoio à família da vítima rapidamente se tornaram virais. Mas o que parecia ser apenas um acidente trágico escondia uma rede de segredos que ameaçava não apenas a Cadillac, mas a vida de muitos. Joaquim, o novo CEO da marca, observava o desmoronamento da reputação da empresa. Ele sabia que estava sentado em uma bomba relógio. As tradições da Cadillac. Uma herança de cérebros brilhantes e motores potentes agora entravam em conflito com um mercado em rápida. Ponderava se deveria manter a identidade da marca. A imagem de Clara, a jovem vibrante com milhares de seguidores, era onipresente. Sarah, a irmã dela, não conseguia tirar os olhos do tablet, onde as mensagens de apoio e as críticas se acumulavam. Determinada a descobrir a verdade, ela mergulhou em uma investigação. E quanto mais ela cavava, mais se deparava com fios de um passado sombrio que conectavam sua família à Cadillac. Uma conexão que ela nunca imaginou. Num dia sombrio, enquanto Joaquim revisava documentos antigos da Cadillac, um nome saltou aos seus olhos. Victor De Luca, um rival esquecido na indústria automotiva. Ele havia perdido a batalha comercial contra a Cadillac há décadas, mas agora parecia estar ressurgindo com um ardor silencioso, pronto para destruir tudo o que a marca significava. O que Joaquim não sabia era que Victor estava observando cada movimento, planejando um ataque que poderia selar o futuro da Cadillac. As revelações, se em jogo, cartas antes não lidas, contratos obscuros, ligações comprometedoras, tudo levava a uma trama que poderia derrubar Joaquim e arruinar qualquer chance de recuperação da Cadillac. O choque nas expressões de quem a cercava ficou gravado na memória de ambos, que sentiam o peso das expectativas e do desespero ao mesmo tempo. Quando tudo parecia destinado ao colapso, um novo desenvolvimento agitou ainda mais a situação. Uma gravação reveladora, que poderia expor tanto a verdade sobre o acidente quanto a relação secreta entre a Cadillac e Victor, apareceu nas mãos erradas. Joaquim e Sarah se viram em um labirinto de intrigas e traições, onde cada decisão poderia significar a salvação ou a ruína. Em quem podemos confiar? Murmurou Sarah, com os olhos arregalados, enquanto uma sombra passava pela sala. A tensão era palpável, e a resposta para sua pergunta pairava no ar, como um eco distante. O futuro da Cadillac, de Joaquim e de Sarah, dependia disso. O relógio estava correndo. E a ver, fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Sara olhava para Joaquim, seu coração acelerado. O que havia atrás daquelas portas envidraçadas da sala de reuniões? O futuro da família dela, da Cadillac. Tudo dependia dessa resposta. Precisamos agir rápido, disse Joaquim, a voz carregada de pânico. Essa gravação... Se ela cair nas mãos erradas, tudo estará perdido. Sara assentiu, mas seu pensamento estava em outro L. Tempo que a formulava, seu medo se intensificou. O olhar de Joaquim se endureceu. Do que você está falando? Ela hesitou. As investigações a levaram a algo mais profundo, mais pessoal. E se alguém manipulou nós dois? E se esta tragédia não fosse apenas um acidente, mas algo muito mais insidioso? O silêncio envolveu a sala, pesado e inquietante. Joaquim parecia pensar na possibilidade, mas algo não batia na cabeça dele. Você quer dizer que alguém plantou a gravação? Não apenas isso, respondeu ela, a voz tremendo. Eu descobri que antes de Clara ter o acidente, ela estava se encontrando secretamente com alguém. Alguém ligado a Cadillac. O olhar de Joaquim se suavizou, enfatizando a confusão que dominava sua mente. Quem? E se essa pessoa for você? Disse Sara, o coração pulando no peito. As palavras caíram como pedras. Joaquim a encarou, incredulidade estampada em seu rosto. Como você pode pensar isso? Eu nunca... Não faço parte de nada disso. As palavras dele eram fervor. Entre você e ela. Os contatos que você teve em eventos, as reuniões... Eu comecei a seguir as pistas e elas levam até você. Alguém está manipulando tudo isso deliberadamente. A adrenalina pulsava nas veias de Sara. O que ela havia encontrado a deixava atordoada. Mas a revelação estava aí. O verdadeiro mistério estava diante dela. Se não for você, então quem? Nesse momento, uma sombra cruzou o rosto de Joaquim. Ele se virou, um misto de raiva e dor em sua expressão. As palavras estavam à beira de uma explosão, quando um estrondo ressoou na sala. A porta se abriu violentamente, revelando um homem que Sara reconheceria em qualquer lugar. Victor De Luca. Precisamos conversar, ele disse, um sorriso sardônico no rosto, sobre o que está em jogo aqui. O choque foi instantâneo. Sara sentiu o estômago revirar. Victor? O rival esquecido? O mundo parecia girar, enquanto tudo se encaixava em uma razão óbvia, mas horrível. Ele estava no meio desse jogo sombrio, e sua presença só aumentava as... Ando, eu? Claro que não. Eu apenas observei como vocês se enredaram nesta trama. O tom de Victor era carregado de desprezo. E o acidente? O acidente! Ou parte de um plano maior? Sara olhou entre os dois homens, sua respiração acelerando com a intensidade do momento. O passado da Cadillac, a relação secreta que havia descoberto, tudo se entrelaçava. O verdadeiro motivo pelo qual Clara havia se envolvido com alguém da Cadillac poderia acabar por se revelar mais mortal do que tinham imaginado. Quem somos nós, na verdade? O que realmente está em jogo? Ela sussurrou, o coração batendo descontroladamente.
E a pergunta que inquietava sua mente ecoou. O que eles estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo, talvez até mesmo suas próprias vidas. O relógio continuava a correr, e em um instante, Sarah percebeu que estava na ponta de um abismo, prestes a cair em um mistério muito mais profundo do que ela jamais havia imaginado. O tom da escrita deve ser simples, direto e emocional, como: usa palavras fáceis, frases cultas e um ritmo leve, quase como fala. Evite palavras difíceis, estruturas complicadas ou linguagem literária. A narrativa deve prender a atenção com imagens claras, sentimentos universais e uma linguagem acessível. Nada de finais fechados. Termine o capítulo com um mistério ou dúvida, deixando o leitor curioso para saber o que vem a seguir. O olhar de Sarah fixou-se em Victor, choque e incerteza pairando na sala, como se o tempo tivesse parado. Ele se aproximou, uma aura de confiança transbordando em cada passo. Joaquim se colocou entre eles, a proteção instintiva de quem tem algo a perder. Você não vai se achar tão esperto assim, disse Joaquim, a voz tremendo. Mas Victor apenas sorriu. Um sorriso que fazia as emoções de Sarah se aglomerarem no estômago. Estava esperando pela sua reação. Vocês dois são tão previsíveis. A sobrancelha de Victor ergueu-se. Do que você está falando? A expressão de Victor se transformou num misto de desprezo e diversão. Vocês não verram? Clara estava se envolvendo em algo muito maior do que uma simples tragédia. Através dela, nós éramos todos parte de um experimento. Algo que vocês ainda não entendem. O corpo de Joaquim ficou rígido. O que você quer dizer com experimento? Antes que Victor pudesse responder, um som estrondoso ecoou do corredor. O vidro da janela estourou e um clarão iluminou a sala, fazendo todos se encolherem. O impacto trouxe uma onda de ar quente e uma nuvem de poeira. O que estava acontecendo? Sarah olhou para o lado e viu um carro da polícia, sirenes tocando, rodeado por jornalistas correndo em direção ao prédio. Era como uma cena de filme, mas a realidade era mais intensa. Desculpe, gente, parece que o circo vai começar, disse Victor, olhando por cima do ombro com satisfação. Ele virou-se para sair, mas Sarah gritou: Não! O que está acontecendo? O que você sabe sobre Clara? Enigmático. Te falava mais do que palavras. Ela sabia mais do que vocês pensavam. E, a propósito, melhor dar uma olhada em quem está na porta. Sarah, ofegante, então olhou para Joaquim. O que ele quis dizer com isso? Joaquim apertou os punhos. Precisamos sair daqui. Há algo mais em jogo, Sarah. Estão usando Clara, a gente, tudo isso. De repente, a porta se abriu com violência e mais policiais entraram. O clima mudou completamente. Eles começaram a gritar ordens. E a sala estava indo de um debate tenso para um caos absoluto. Todos para fora. Precisamos da sua cooperação. As vozes eram autoritárias e firmes. Sarah olhou para Joaquim e a angústia se transformou em confusão. Dava para sentir o clima pesado, moído entre desespero e a necessidade de resposta. O que está acontecendo? O que eles querem? Mas antes que Joaquim pudesse responder, uma figura familiar surgiu entre os policiais. Era um rosto que ela nunca esperava ver ali. A irmã de Clara. Sarah estava à sua frente, com lá. Sarah, você tem que ouvir o que eu descobri. A tensão na sala explodiu como um vulcão e o coração de Sarah pulou na garganta. O que a irmã de Clara sabia?
O que mais estava prestes a ser revelado? O peso do universo parecia repousar sobre os ombros de Sarah, como se no meio desse jogo traçado pelo destino, tudo aquilo fosse apenas o começo de uma espiral de revelações que poderia destruir não apenas a Cadillac, mas as vidas de todos os envolvidos. E aquela pergunta ecoou em sua mente. Estava realmente pronta para ouvir a verdade? O olhar de Sarah fixou-se em Victor, choque e incerteza pairando na sala, como se o tempo tivesse parado. Ele se aproximou, uma confiança quase palpável em cada passo. Joaquim se posicionou entre eles, a defesa instintiva de quem tem muito a perder. Você não faz se achar tão esperto assim, disse Joaquim, a voz trêmula, mas Victor apenas sorriu. Um sorriso que fazia as emoções de Sarah se aglomerarem no estômago. Estava esperando pela sua reação. Vocês dois. A sobrancelha de Victor se ergueu, como se cada palavra que saísse de sua boca tivesse o peso que todos na sala podiam sentir. E a gravação? Culpados ou vítimas? Realmente não importa, certo? O coração de Sarah acelerou. Culpados por quê? Do que você está falando? A expressão de Victor se transformou em um misto de desprezo e diversão. Vocês não perceberam? Clara estava se envolvendo em algo muito maior do que uma simples tragédia. Através dela, todos nós éramos parte de um experimento. Algo que vocês ainda não entendem. O corpo de Joaquim ficou rígido. O que você quer dizer com o experimento? Antes que Victor pudesse responder, um estrondo ecoou pelo corredor. O vidro da janela estourou e um clarão iluminou a sala, fazendo todos se encolherem. O impacto trouxe uma onda de ar quente e uma nuvem de poeira. O que estava acontecendo? Sarah olhou para o lado e viu um carro da polícia, sirenes ligadas, rodeado por jornalistas correndo em direção ao prédio. Era como cena de filme. Se o circo vai começar, disse Victor, olhando por cima do ombro com satisfação. Ele virou-se para sair, mas Sarah gritou: Não! O que está acontecendo? O que você sabe sobre Clara? Victor se virou apenas para lançar um último olhar, um sorriso enigmático que falava mais do que palavras. Ela sabia mais do que vocês pensavam. E a propósito, melhor dar uma olhada em quem está na porta. Sarah, ofegante, olhou para Joaquim. O que ele quis dizer com isso? Joaquim apertou os punhos. Precisamos sair daqui. Há algo mais em jogo, Sarah. Estão usando Clara, a gente, tudo isso. De repente a porta se abriu com violência e mais policiais entraram. O clima mudou completamente. Eles começaram a gritar ordens e a sala ia de um debate tenso para um caos absoluto. Todos para fora! Precisamos da sua cooperação. As vozes eram autoritárias e firmes. Sarah olhou para Joaquim e a angústia se transformou em confusão. O que está acontecendo? O que eles querem? Mas antes que Joaquim pudesse responder, ela nunca esperava ver ali. A irmã de Clara, Vanessa, estava à sua frente, com lágrimas nos olhos e uma determinação que a deixava quase radiante. Sarah, você tem que ouvir o que eu descobri. A tensão na sala explodiu como um vulcão e o coração de Sarah pulou na garganta. O que Vanessa sabia? O que mais estava prestes a ser revelado? O peso do universo parecia repousar sobre os ombros de Sarah, como se no meio desse jogo traçado pelo destino, tudo aquilo fosse apenas o começo de uma espiral de revelações que poderia destruir não apenas a Cadillac, mas as vidas de todos os envolvidos. Preciso que você saiba que Clara não estava apenas fazendo um trabalho de influenciadora. Havia algo mais, muito mais.
Ela estava com alguém importante dentro da Cadillac. Alguém que sabia mais do que deveria. A voz de Vanessa estava carregada de pânico. Sarah mal conseguia processar tudo, mas um pensamento emergia. Por que você não me contou antes? O que você está dizendo? Um policial se aproximou de... Preciso que você se afaste. Isso não é um lugar seguro. Vanessa se soltou. Não, Sarah, escute! Clara me contou sobre uma conexão secreta entre a Cadillac e algo maior. Um projeto que poderia mudar tudo e estavam fazendo testes com pessoas. Ela estava na linha de frente disso. A morte dela não foi um acidente. Foi tudo parte de um plano. As palavras de Vanessa cortaram como uma faca. Sarah se virou para Joaquim, buscando respostas nos olhos dele. Mas só encontrou confusão e medo. O que está acontecendo? Um frio na barriga a atravessou. Não só Clara tinha morrido, mas agora, ao que parecia, sua morte estava ligada a algo muito mais insidioso do que ela poderia imaginar. Algo que poderia não só arruinar a Cadillac, mas acarretar consequências muito mais sombrias. E se Clara soubesse disso? Sarah murmurou, tentando desvendar a teia que se formava ao seu redor. Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão estrondosa ecoou do lado de fora. A parede ao fundo da sala estremeceu. Tonto! Se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. E se tudo isso for parte de um plano? Sarah pensou, o coração disparando. Estamos seguindo um caminho sem volta? O caos se instaurou. No meio do tumulto, um rastro de incerteza dançava ao redor deles, como uma névoa opressora. A última coisa que ouviram, antes de tudo ficar em silêncio, foi a voz de Victor, ecoando na mente de Sarah. Vocês não perceberam? Era tudo parte do jogo. E a pergunta ainda pairava. O que mais estava prestes a ser desvendado? O olhar de Sarah fixou-se em Victor. Choque e incerteza pairando na sala, como se o tempo tivesse parado. Ele se aproximou, uma confiança quase palpável em cada passo. Joaquim se posicionou entre eles, a defesa instintiva de quem tem muito a perder. Você não vai se achar tão esperto assim, disse Joaquim, a voz trêmula. Mas Victor apenas sorriu, um sorriso que fazia as emoções de Sarah se aglomerarem no estômago. Estava esperando pela sua reação. Vocês dois são tão... Que saía de sua boca tivesse um peso que todos na sala podiam sentir. E a gravação? Culpados ou vítimas? Realmente não importa, certo? O coração de Sarah acelerou. Culpados por quê? Do que você está falando? A expressão de Victor se transformou em um misto de desprezo e diversão. Vocês não perceberam? Clara estava se envolvendo em algo muito maior do que uma simples tragédia. Através dela, todos nós éramos parte de um experimento. Algo que vocês ainda não entendem. O corpo de Joaquim ficou rígido. O que você quer dizer com experimento? Antes que Victor pudesse responder, um estrondo ecoou pelo corredor. O vidro da janela estourou e um clarão iluminou a sala, fazendo todos se encolherem. O impacto trouxe uma onda de ar quente e uma nuvem de poeira. O que estava acontecendo? Sarah olhou para o lado e viu um carro da polícia. Sirenes ligadas, rodeado por jornalistas, correndo em direção ao prédio. Era como cena de filme, mas a realidade era ainda mais intensa. Desculpe, gente. Cobro com satisfação. Ele virou-se para sair, mas Sarah gritou, não! O que está acontecendo? O que você sabe sobre Clara?
Victor se virou apenas para lançar um último olhar, um sorriso enigmático que falava mais do que palavras. Ela sabia mais do que vocês pensavam. E a propósito, melhor dar uma olhada em quem está na porta. Sara, ofegante, olhou para Joaquim. O que ele quis dizer com isso? Joaquim apertou os punhos. Precisamos sair daqui. Há algo mais em jogo, Sara. Estão usando Clara, a gente, tudo isso. De repente a porta se abriu com violência e mais policiais entraram. O clima mudou completamente. Eles começaram a gritar ordens. E a sala ia de um debate tenso para um caos absoluto. Todos para fora. Precisamos da sua cooperação. As vozes eram autoritárias e firmes. Sara olhou para Joaquim e a angústia se transformou em confusão. O que está acontecendo? O que eles querem? Mas antes que Joaquim pudesse responder, uma figura familiar surgiu entre os policiais. Era a... Estava à sua frente, com lágrimas nos olhos e uma determinação que a deixava quase radiante. Sara, você tem que ouvir o que eu descobri. A tensão na sala explodiu como um vulcão e o coração de Sara pulou na garganta. O que Vanessa sabia? O que mais estava prestes a ser revelado? O peso do universo parecia repousar sobre os ombros de Sara, como se no meio desse jogo traçado pelo destino, tudo aquilo fosse apenas o começo de uma espiral de revelações que poderia destruir não apenas a Cadillac, mas as vidas de todos os envolvidos. Preciso que você saiba que Clara não estava apenas fazendo um trabalho de influenciadora. Havia algo mais, muito mais. Ela estava com alguém importante dentro da Cadillac. Alguém que sabia mais do que deveria. A voz de Vanessa estava carregada de pânico. Sara mal conseguia processar tudo, mas um pensamento emergia. Por que você não me contou antes? O que você está dizendo? Um policial se aproximou de Vanessa, pressionando a mão dela. Eu preciso que você... Seguro! Vanessa se soltou. Não! Sara, escute! Clara me contou sobre uma conexão secreta entre a Cadillac e algo maior. Um projeto que poderia mudar tudo. E estavam fazendo testes com pessoas. Ela estava na linha de frente disso. A morte dela não foi um acidente. Foi tudo parte de um plano. As palavras de Vanessa cortaram como uma faca. Sara se virou para Joaquim, buscando respostas nos olhos dele. Mas só encontrou confusão e medo. O que está acontecendo? Um frio na barriga a atravessou. Não só Clara tinha morrido, mas agora, ao que parecia, sua morte estava ligada a algo muito mais insidioso do que ela poderia imaginar. Algo que poderia não só arruinar a Cadillac, mas acarretar consequências muito mais sombrias. E se Clara soubesse disso? Sara murmurou, tentando desvendar a teia que se formava ao seu redor. Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão estrondosa ecoou do lado de fora. A parede ao fundo da sala estremeceu e o barulho de vidro quebrando encheu o ar. Era... Tudo isso for parte de um plano, Sara pensou, o coração disparando. Estamos seguindo um caminho sem volta? O caos se instaurou. No meio do tumulto, o rastro de incerteza dançava ao redor deles, como uma névoa opressora. A última coisa que ouviram antes de tudo ficar em silêncio foi a voz de Victor, ecoando na mente de Sara. Vocês não perceberam? Era tudo parte do jogo. E a pergunta ainda pairava. O que mais estava prestes a ser desvendado? O olhar de Sara fixou-se em Victor, choque e incerteza pairando na sala, como se o tempo tivesse parado. Ele se aproximou, uma confiança quase palpável em cada passo.
Joaquim se posicionou entre eles. A defesa instintiva de quem tem muito a perder. Você não vai se achar tão esperto assim, disse Joaquim, a voz trêmula. Mas Victor apenas sorriu. Um sorriso que fazia as emoções de Sara se aglomerarem no estômago. Estava esperando pela sua reação. Vocês dois são tão previsíveis. A sobrancelha de Victor se ergueu, como se cada palavra que saía de... Na sala podiam sentir. E a gravação? Culpados ou vítimas? Realmente não importa, certo? O coração de Sara acelerou. Culpados por quê? Do que você está falando? A expressão de Victor se transformou em um misto de desprezo e diversão. Vocês não perceberam? Clara estava se envolviendo en algo muito maior do que uma simples tragédia. A través dela, todos nós éramos parte de um experimento. Algo que vocês ainda não entendem. O corpo de Joaquim ficou rígido. O que você quer dizer com experimento? Antes que Victor pudiese responder, um estrondo ecoou pelo corredor. O vidro da janela estourou e um clarão iluminou a sala, fazendo todos se encolherem. O impacto trouxe uma onda de ar quente e uma nuvem de poeira. O que estava acontecendo? Sara olhou para el lado y vio un carro de policía. Sirenes ligadas. Correteado por jornalistas corriendo en dirección al predio. Era como escena de filme, mas la realidad era ainda más intensa. Desculpe, gente. Parece que o circo vai começar, disse Victor. Gritou. Não, o que está acontecendo? O que você sabe sobre Clara? Victor se virou apenas para lançar um último olhar. Um sorriso enigmático que falava mais do que palavras. Ela sabia mais do que vocês pensavam. E a propósito, melhor dar uma olhada em quem está na porta. Sara, ofegante, olhou para Joaquim. O que ele quis dizer com isso? Joaquim apertou os punhos. Precisamos sair daqui. Há algo mais em jogo, Sara. Estão usando Clara, a gente, tudo isso. De repente, a porta se abriu com violência e mais policiais entraram. O clima mudou completamente. Eles começaram a gritar ordens e a sala ia de um debate tenso para um caos absoluto. Todos para fora! Precisamos da sua cooperação! As vozes eram autoritárias e firmes. Sara olhou para Joaquim e a angústia se transformou em confusão. O que está acontecendo? O que eles querem? Mas antes que Joaquim pudesse responder, uma figura familiar surgiu entre os policiais. Era alguém que ela nunca esperava ver ali. A irmã de Clara, Van. Uma determinação que a deixava quase radiante. Sara, você tem que ouvir o que eu descobri. A tensão na sala explodiu como um vulcão e o coração de Sara pulou na garganta. O que Vanessa sabia? O que mais estava prestes a ser revelado? O peso do universo parecia repousar sobre os ombros de Sara, como se no meio desse jogo traçado pelo destino, tudo aquilo fosse apenas o começo de uma espiral de revelações que poderia destruir não apenas a Cadillac, mas as vidas de todos os envolvidos. Preciso que você saiba que Clara não estava apenas fazendo um trabalho de influenciadora. Havia algo mais, muito mais. Ela estava com alguém importante dentro da Cadillac. Alguém que sabia mais do que deveria. A voz de Vanessa estava carregada de pânico. Sara mal conseguia processar tudo, mas um pensamento emergia. Por que você não me contou antes? O que você está dizendo? Um policial se aproximou de Vanessa, pressionando a mão dela. Eu preciso que você se afaste. Isso não é um lugar seguro. Vane.
Me contou sobre uma conexão secreta entre a Cadillac e algo maior, um projeto que poderia mudar tudo e estavam fazendo testes com pessoas. Ela estava na linha de frente disso. A morte dela não foi um acidente, foi tudo parte de um plano. As palavras de Vanessa cortaram como uma faca. Sarah se virou para Joaquim, buscando respostas nos olhos dele, mas só encontrou confusão e medo. O que está acontecendo? Um frio na barriga a atravessou. Não só Clara tinha morrido, mas agora, ao que parecia, sua morte estava ligada a algo muito mais insidioso do que ela poderia imaginar. Algo que poderia não só arruinar a Cadillac, mas acarretar consequências muito mais sombrias. E se Clara soubesse disso? Sarah murmurou, tentando desvendar a teia que se formava ao seu redor. Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão estrondosa ecoou do lado de fora. A parede ao fundo da sala estremeceu, e o barulho de vidro quebrando encheu o ar. Era como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. E Sarah pensou, o coração disparando. Estamos seguindo um caminho sem volta? O caos se instaurou. No meio do tumulto, um rastro de incerteza dançava ao redor deles, como uma névoa opressora. A última coisa que ouviram, antes de tudo ficar em silêncio, foi a voz de Victor ecoando na mente de Sarah. Vocês não perceberam? Era tudo parte do jogo. E então, no meio do tumulto, um grito cortou a sala. Somos todos alvo! Um homem aparentemente desesperado apareceu na porta. Ele estava ensanguentado, o olhar em pânico. As cabeças se viraram e a sala ficou em choque. O que ele queria dizer? Havia algo ainda mais perigoso à espreita. Sarah percebeu que esse homem não era apenas um estranho. Ele usava um emblema da Cadillac no peito. Um dos últimos testes de Clara? O que mais ele poderia saber? Eles estão vindo por todos nós. Ele mal conseguiu falar, a voz saindo em tremores. Sarah olhou para Joaquim, o desespero estampado no rosto dele. O que mais estava acontecendo? Uma onda de perguntas. O homem se aproximava. Tudo parecia prestes a desmoronar ainda mais. Qual era o verdadeiro objetivo? E quem mais estava envolvido nesse jogo sombrio? E no fundo, uma pergunta ressoava. Até onde a Cadillac estava disposta a ir para proteger seus segredos? O olhar de Sarah fixou-se em Victor. Choque e incerteza pairando na sala, como se o tempo tivesse parado. Ele se aproximou, uma confiança quase palpável em cada passo. Joaquim se posicionou entre eles. A defesa instintiva de quem tem muito a perder. Você não vai se achar tão esperto assim, disse Joaquim, a voz trêmula. Mas Victor apenas sorriu, um sorriso que fazia as emoções de Sarah se aglomerarem no estômago. Estava esperando pela sua reação. Vocês dois são tão previsíveis. A sobrancelha de Victor se ergueu, como se cada palavra que saía de sua boca tivesse um peso que todos na sala podiam sentir. E a gravação? Culpados ou vítimas? Realmente não importa, certo? O coração de Sarah acelerou. Culpados por quê? Do que você está Desprezo e diversão. Vocês não perceberam? Clara estava se envolvendo em algo muito maior do que uma simples tragédia. Através dela, todos nós éramos parte de um experimento, algo que vocês ainda não entendem. O corpo de Joaquim ficou rígido. O que você quer dizer com o experimento? Antes que Victor pudesse responder, um estrondo ecoou pelo corredor. O vidro da janela estourou e um clarão iluminou a sala, fazendo todos se encolherem. O impacto trouxe uma onda de ar quente e uma nuvem de poeira.
O que estava acontecendo? Sarah olhou para o lado e viu um carro da polícia, sirenes ligadas, rodeado por jornalistas correndo em direção ao prédio. Era como cena de filme, mas a realidade era ainda mais intensa. Desculpe, gente! Parece que o circo vai começar, disse Victor, olhando por cima do ombro com satisfação. Ele virou-se para sair, mas Sarah gritou: Não! O que está acontecendo? O que você sabe sobre Clara? Victor se virou, apenas para lançar um último olhar, um sorriso enigmático. Pensavam! E a propósito, melhor dar uma olhada em quem está na porta. Sarah, ofegante, olhou para Joaquim. O que ele quis dizer com isso? Joaquim apertou os punhos. Precisamos sair daqui. Há algo mais em jogo, Sarah. Estão usando Clara, a gente, tudo isso. De repente, a porta se abriu com violência e mais policiais entraram. O clima mudou completamente. Eles começaram a gritar ordens e a sala ia de um debate tenso para um caos absoluto. Todos para fora! Precisamos da sua cooperação. As vozes eram autoritárias e firmes. Sarah olhou para Joaquim e a angústia se transformou em confusão. O que está acontecendo? O que eles querem? Mas antes que Joaquim pudesse responder, uma figura familiar surgiu entre os policiais. Era alguém que ela nunca esperava ver ali. A irmã de Clara, Vanessa, estava à sua frente, com lágrimas nos olhos e uma determinação que a deixava quase radiante. Sarah, você tem que ouvir o que eu descobri. A tensão na sala explodiu como um vulcão. E o coração de Sarah? O que mais estava prestes a ser revelado? O peso do universo parecia repousar sobre os ombros de Sarah, como se no meio desse jogo traçado pelo destino, tudo aquilo fosse apenas o começo de uma espiral de revelações que poderia destruir não apenas a Cadillac, mas as vidas de todos os envolvidos. Preciso que você saiba que Clara não estava apenas fazendo um trabalho de influenciadora. Havia algo mais, muito mais. Ela estava com alguém importante dentro da Cadillac. Alguém que sabia mais do que deveria. A voz de Vanessa estava carregada de pânico. Sarah mal conseguia processar tudo, mas um pensamento emergia. Por que você não me contou antes? O que você está dizendo? Um policial se aproximou de Vanessa, pressionando a mão dela. Eu preciso que você se afaste. Isso não é um lugar seguro. Vanessa se soltou. Não! Sarah, escute! Clara me contou sobre uma conexão secreta entre a Cadillac e algo maior. Um projeto que poderia mudar tudo e... estavam fazendo testes com pessoas. Ela estava na... Acidente. Foi tudo parte de um plano. As palavras de Vanessa cortaram como uma faca. Sarah se virou para Joaquim, buscando respostas nos olhos dele, mas só encontrou confusão e medo. O que está acontecendo? Um frio na barriga a atravessou. Não só Clara tinha morrido, mas agora, ao que parecia, sua morte estava ligada a algo muito mais insidioso do que ela poderia imaginar. Algo que poderia não só arruinar a Cadillac, mas acarretar consequências muito mais sombrias. E se Clara soubesse disso? Sarah murmurou, tentando desvendar a teia que se formava ao seu redor. Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão estrondosa ecoou do lado de fora. A parede ao fundo da sala estremeceu e o barulho de vidro quebrando encheu o ar. Era como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando.
E se tudo isso for parte de um plano? Sarah pensou, o coração disparando. Estamos seguindo um caminho sem volta? O caos se instaurou. No meio do tumulto, um rastro de incerteza dançava ao redor deles. Antes de tudo ficar em silêncio, foi a voz de Victor, ecoando na mente de Sarah. Vocês não perceberam? Era tudo parte do jogo. E então, no meio do tumulto, um grito cortou a sala. A ir para proteger seus segredos, de repente um barulho ensurdecedor vinha do lado de fora, como se algo enorme estivesse se aproximando. O chão tremeu e uma sombra colossal se projetou pela porta escancarada. Um caminhão da polícia irrompeu pela entrada, estilhaçando a porta em pedaços, enquanto outros veículos cercavam o prédio. Mas em vez de oficiais comuns, um grupo de homens com uniformes táticos e armas de guerra saltou de dentro. O caos tomou conta. A sala se encheu de gritos e pânico. A presença deles era opressiva, como uma tempestade prestes a se abater. Sarah olhou para Joaquim, então para Vanessa, seus rostos se retorcendo em confusão e medo. Que tipo de situação haviam entrado? Sabíamos que vocês estariam aqui, gritou um dos homens mais próximos, o rosto coberto. Nós sabemos de tudo! O que Clara fez? Onde ela esteve? O coração de Sarah disparou. Do que você está falando? Outro homem, agora de pé em cima da mesa de conferências, arrancou a máscara do rosto. Era Lucas! Pensou ver ali. O olhar traiçoeiro dele fez o estômago dela revirar. Você não percebeu, Sarah? Clara tinha que ser silenciada. E nós não vamos deixá-la ser a única a pagar pelo que sabe. O tempo pareceu parar enquanto as palavras dele ecoavam na sala. O que significava tudo isso? O que Clara realmente conhecia? E a verdade que havia por trás da morte dela. A sala estava em chamas de tensão, e naquele instante, todos sabiam que um jogo mortal tinha apenas começado. Os segredos e as traições estavam prestes a serem revelados, e Sarah percebeu que a verdade era mais obscura e aterradora do que qualquer um poderia imaginar. Seu coração afundou. Voltou-se para Joaquim, mas a expressão dele havia mudado. Ele não era mais o homem que ela conhecia. Seu olhar estava distante, como se estivesse perdendo a fé. E a pergunta queimava na mente dela. Quem ele realmente era? O que mais ele escondia? A sala ficou em silêncio. Apenas os batimentos acelerados e o eco dos pensamentos confusos preenchiam. Instalado! E todos estavam prestes a descobrir que nada era o que parecia. O jogo estava apenas começando e, no fundo, Sarah sabia que a verdade poderia custar a vida dela. O olhar de Sarah fixou-se em Victor, choque e incerteza pairando na sala, como se o tempo tivesse parado. Ele se aproximou, uma confiança quase palpável em cada passo. Joaquim se posicionou entre eles, a defesa instintiva de quem tem muito a perder. Você não vai se achar tão esperto assim, disse Joaquim. A voz trêmula, mas Victor apenas sorriu, um sorriso que fazia as emoções de Sarah se aglomerarem no estômago. Estava esperando pela sua reação. Vocês dois são tão previsíveis. Algo muito maior do que uma simples tragédia. Através dela, todos nós éramos parte de um experimento. Algo que vocês ainda não entendem. O corpo de Joaquim ficou rígido. O que você quer dizer com o experimento?
Antes que Victor pudesse responder, um estrondo ecoou pelo corredor. O vidro da janela estourou e um clarão iluminou a sala, fazendo todos se encolherem. O impacto trouxe uma onda de ar quente e uma nuvem de poeira. O que estava acontecendo? Sarah olhou para o lado e viu um carro da polícia, sirenes ligadas, rodeado por jornalistas correndo em direção ao prédio. Era como cena de filme, mas a realidade era ainda mais intensa. Desculpe, gente, parece que o circo vai começar, disse Victor, olhando por cima do ombro com satisfação. Ele virou-se para sair, mas Sarah gritou: "Não! O que está acontecendo? O que você sabe sobre Clara?" Victor se virou apenas para lançar um último olhar, um sorriso enigmático que falava mais do que palavras. Ela sabia mais do que vocês pensavam. E... na porta, Sarah, ofegante, olhou para Joaquim. O que ele quis dizer com isso? Joaquim apertou os punhos. Precisamos sair daqui. Há algo mais em jogo, Sarah. Estão usando Clara, a gente, tudo isso. De repente, a porta se abriu com violência e mais policiais entraram. O clima mudou completamente. Eles começaram a gritar ordens, e a sala ia de um debate tenso para um caos absoluto. Todos para fora. Precisamos da sua cooperação. As vozes eram autoritárias e firmes. Sarah olhou para Joaquim e a angústia se transformou em confusão. O que está acontecendo? O que eles querem? Mas antes que Joaquim pudesse responder, uma figura familiar surgiu entre os policiais. É alguém que ela nunca esperava ver ali. A irmã de Clara, Vanessa, estava à sua frente, com lágrimas nos olhos e uma determinação que a deixava quase radiante. Sarah, você tem que ouvir o que eu descobri! A tensão na sala explodiu como um vulcão e o coração de Sarah pulou na garganta. O que Vanessa sabia? O que mais estava? O universo parecia repousar sobre os ombros de Sarah, como se no meio desse jogo traçado pelo destino, tudo aquilo fosse apenas o começo de uma espiral de revelações que poderia destruir não apenas a Cadillac, mas as vidas de todos os envolvidos. Preciso que você saiba que Clara não estava apenas fazendo um trabalho de influenciadora. Havia algo mais, muito mais. Ela estava com alguém importante dentro da Cadillac. Alguém que sabia mais do que deveria. A voz de Vanessa estava carregada de pânico. Sarah mal conseguia processar tudo. Mas um pensamento emergia. Por que você não me contou antes? O que você está dizendo? Um policial se aproximou de Vanessa, pressionando a mão dela. Eu preciso que você se afaste. Isso não é um lugar seguro. Vanessa se soltou. Não! Sarah, escute! Clara me contou sobre uma conexão secreta entre a Cadillac e algo maior. Um projeto que poderia mudar tudo. E estavam fazendo testes com pessoas. Ela estava na linha de frente disso. A morte dela não foi um ácido. Cortaram como uma faca. Sarah se virou para Joaquim, buscando respostas nos olhos dele. Mas só encontrou confusão e medo. O que está acontecendo? Um frio na barriga a atravessou. Não só Clara tinha morrido, mas agora, ao que parecia, sua morte estava ligada a algo muito mais insidioso do que ela poderia imaginar. Algo que poderia não só arruinar a Cadillac, mas acarretar consequências muito mais sombrias. E se Clara soubesse disso? Sarah murmurou, tentando desvendar a teia que se formava ao seu redor. Mas antes que alguém pudesse responder,
Uma explosão estrondosa ecoou do lado de fora. A parede ao fundo da sala estremeceu e o barulho de vidro quebrando encheu o ar. Era como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. E se tudo isso for parte de um plano? Sarah pensou, o coração disparando. Estamos seguindo um caminho sem volta? O caos se instaurou no meio do tumulto, ecoando na mente de Sarah. Vocês não perceberam? Era tudo parte do jogo. E então, no meio do tumulto, um grito cortou a sala. Somos todos alvo! Um homem, aparentemente desesperado, apareceu na porta. Ele estava ensanguentado, o olhar em pânico. As cabeças se viraram e a sala ficou em choque. O que ele queria dizer? Havia algo ainda mais perigoso à espreita. Sarah percebeu que esse homem não era apenas um estranho. Ele usava um emblema da Cadillac no peito. Um dos últimos testes de Clara. O que mais ele poderia saber? Eles estão vindo por todos nós. Ele mal conseguiu falar, a voz saindo em tremores. Sarah olhou para Joaquim, o desespero estampado no rosto dele. O que mais estava acontecendo? Uma onda de perguntas a inundou. E naquele instante, enquanto o homem se aproximava, tudo parecia prestes a desmoronar ainda mais. Qual era o verdadeiro objetivo? E quem mais estava envolvido nesse jogo sombrio? E no fundo, uma pergunta ressoava. Até onde a Cadillac estava disposta a ir? Vinha do lado de fora, como se algo enorme estivesse se aproximando. O chão tremeu e uma sombra colossal se projetou pela porta escancarada. Um caminhão da polícia irrompeu pela entrada, estilhaçando a porta em pedaços enquanto outros veículos cercavam o prédio. Mas em vez de oficiais comuns, um grupo de homens com uniformes táticos e armas de guerra saltou de dentro. O caos tomou conta. A sala se encheu de gritos e pânico. A presença deles era opressiva, como uma tempestade prestes a se abater. Sarah olhou para Joaquim, então para Vanessa, seus rostos se retorcendo em confusão e medo. Que tipo de situação haviam entrado? Sabíamos que vocês estariam aqui, gritou um dos homens mais próximos, o rosto coberto. Nós sabemos de tudo, o que Clara fez, onde ela esteve. O coração de Sarah disparou. No que você está falando? Outro homem, agora de pé, em cima da mesa de conferências, arrancou a máscara do rosto. Era Lucas. Um colega de trabalho de Clara, alguém que ela nunca pensou ver ali. Revirar. Você não percebeu, Sarah? Clara tinha que ser silenciada. E nós não vamos deixá-la ser a única a pagar pelo que sabe. O tempo pareceu parar enquanto as palavras dele ecoavam na sala. O que significava tudo isso? O que Clara realmente conhecia? E a verdade que havia por trás da morte dela? A sala estava em chamas de tensão. E naquele instante, todos sabiam que um jogo mortal tinha apenas começado. Os segredos e as traições estavam prestes a serem revelados. E Sarah percebeu que a verdade era mais obscura e aterradora do que qualquer um poderia imaginar. Seu coração afundou. Voltou-se para Joaquim, mas a expressão dele havia mudado. Ele não era mais o homem que ela conhecia. Seu olhar estava distante, como se estivesse perdendo a fé. E a pergunta queimava na mente dela. Quem ele realmente era? O que mais ele escondia? Olhando em seus olhos, uma sensação de traição a invadiu. E no fundo, ela se deu conta de que Joaquim não era mais o seu aliado. A verdade aterradora começou a ser. Uma única revelação se destacou. Atrás de cada movimento dele havia um plano oculto, uma lealdade dividida. Uma pergunta ecoou.
E se Joaquim estivesse envolvido em tudo isso desde o início? E se, a cada passo, ele estivesse jogando um jogo duplo? Ela mal teve tempo para entender tudo isso quando uma explosão repentina fez a sala tremer. O teto começou a desabar e a poeira se espalhou por todo lado. Sarah se jogou para baixo, gritando por Joaquim. Mas ele havia desaparecido em meio ao caos. O que restava era um eco de promessas quebradas e o som devastador da verdade prestes a ser revelada. Teria deixado escapar o único amigo que pensou que tinha? Quando a poeira começou a assentar, Sarah sentiu algo frio tocar seu braço. Olhou para baixo e viu uma arma caída, próxima dos pés de Vanessa. Com a sala cheia de destroços e destroços, uma nova pergunta a atingiu. Quem a protegeria agora? Qual era a verdadeira natureza deste labirinto de mentiras e traições? A cada segundo a dúvida aumentava. Os mistérios a envolvia em um manto de tensão. A verdade estava perto, mas a cada instante que se passava, Sarah percebeu que a resposta à maior pergunta ainda estava escondida nas sombras. Quem em ti poderia confiar? E o que realmente havia por trás da morte de Clara? O olhar de Sarah fixou-se em Victor, choque e incerteza pairando na sala, como se o tempo tivesse parado. Ele se aproximou, uma confiança quase palpável em cada passo. Joaquim se posicionou entre eles. A defesa instintiva de quem tem muito a perder. Você não vai se achar tão esperto assim, disse Joaquim, a voz trêmula. Mas Victor apenas sorriu. Um sorriso que fazia as emoções de Sarah se aglomerarem no estômago. Estava esperando pela sua reação. Vocês dois são tão previsíveis. A sobrancelha de Victor se ergueu, como se cada palavra que saía de sua boca tivesse um peso que todos na sala podiam sentir. E a gravação, culpados ou vítimas, realmente não importa, certo? O coração de Sarah acelerou. Culpados por quê? Victor se transformou em um misto de desprezo e diversão? Vocês não perceberam? Clara estava se envolvendo em algo muito maior do que uma simples tragédia. Através dela, todos nós éramos parte de um experimento. Algo que vocês ainda não entendem. O corpo de Joaquim ficou rígido. O que você quer dizer com experimento? Antes que Victor pudesse responder, um estrondo ecoou pelo corredor. O vidro da janela estourou e um clarão iluminou a sala, fazendo todos se encolherem. O impacto trouxe uma onda de ar quente e uma nuvem de poeira. O que estava acontecendo? Sarah olhou para o lado e viu um carro da polícia, sirenes ligadas, rodeado de palavras. Ela sabia mais do que vocês pensavam. E a propósito, melhor dar uma olhada em quem está na porta. Sarah, ofegante, olhou para Joaquim. O que ele quis dizer com isso? Joaquim apertou os punhos. Precisamos sair daqui. Há algo mais em jogo, Sarah. Estão usando Clara, a gente, tudo isso. De repente, a porta se abriu com violência e mais policiais entraram. O clima mudou completamente. Eles começaram a gritar ordens e a sala ia de um debate tenso para um caos absoluto. Todos para fora! Precisamos da sua cooperação. As vozes eram autoritárias e firmes. Sarah olhou para Joaquim e a angústia se transformou em confusão. O que está acontecendo? O que eles querem? Mas antes que Joaquim pudesse responder, uma figura familiar surgiu entre os policiais. Era alguém que ela nunca esperava ver ali. A irmã de Clara, Vanessa, estava à sua frente, com lágrimas nos olhos e uma determinação que a deixava quase radiante. Sarah!
Você tem que ouvir o que eu descobri. Pulou na garganta. O que Vanessa sabia? O que mais estava prestes a ser revelado? O peso do universo parecia repousar sobre os ombros de Sarah, como se no meio desse jogo traçado pelo destino, tudo aquilo fosse apenas o começo de uma espiral de revelações que poderia destruir não apenas a Cadillac, mas as vidas de todos os envolvidos. Preciso que você saiba que Clara não estava apenas fazendo um trabalho de influenciadora. Havia algo mais, muito mais. Ela estava com alguém importante dentro da Cadillac, alguém que sabia mais do que deveria. A voz de Vanessa estava carregada de pânico. Sarah mal conseguia processar tudo, mas um pensamento emergia. Por que você não me contou antes? O que você está dizendo? Um policial se aproximou de Vanessa, pressionando a mão dela. Eu preciso que você se afaste. Isso não é um lugar seguro. Vanessa se soltou. Não! Sarah, escute! Clara me contou sobre uma conexão secreta entre a Cadillac e algo maior. Um projeto que poderia mudar tudo. Estavam fictício. A morte dela não foi um acidente. Foi tudo parte de um plano. As palavras de Vanessa cortaram como uma faca. Sarah se virou para Joaquim, buscando respostas nos olhos dele, mas só encontrou confusão e medo. O que está acontecendo? Um frio na barriga a atravessou. Não só Clara tinha morrido, mas agora, ao que parecia, sua morte estava ligada a algo muito mais insidioso do que ela poderia imaginar. Algo que poderia não só arruinar a Cadillac, mas acarretar consequências muito mais sombrias. E se Clara soubesse disso? Sarah murmurou, tentando desvendar a teia que se formava ao seu redor. Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão estrondosa ecoou do lado de fora. A parede ao fundo da sala estremeceu e o barulho de vidro quebrando encheu o ar. Era como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. E se tudo isso for parte de um plano? Sarah pensou, o coração disparando. Estamos seguindo um caminho sem volta! O caos se instaurou. No meio do tumulto, um rastro de ink. Névoa opressora. A última coisa que ouviram antes de tudo ficar em silêncio foi a voz de Victor, ecoando na mente de Sarah. Vocês não perceberam? Era tudo parte do jogo. Então, no meio do tumulto, um grito cortou a sala. Somos todos alvo! Um homem, aparentemente desesperado, apareceu na porta. Ele estava ensanguentado, o olhar em pânico. As cabeças se viraram e a sala ficou em choque. O que ele queria dizer? Havia algo ainda mais perigoso à espreita. Sarah percebeu que esse homem não era apenas um estranho. Ele usava um emblema da Cadillac no peito. Um dos últimos testes de Clara. O que mais ele poderia saber? Eles estão vindo por todos nós. Ele mal conseguiu falar, a voz saindo em tremores. Sarah olhou para Joaquim, o desespero estampado no rosto dele. O que mais estava acontecendo? Uma onda de perguntas a inundou. E naquele instante, enquanto o homem se aproximava, tudo parecia prestes a desmoronar ainda mais. Qual era o verdadeiro objetivo e quem mais estava envolvido? Ressoava até onde a Cadillac estava disposta a ir para proteger seus segredos. De repente, um barulho ensurdecedor vinha do lado de fora, como se algo enorme estivesse se aproximando. O chão tremeu e uma sombra colossal se projetou pela porta escancarada. Um caminhão da polícia irrompeu
rompeu pela entrada, estilhaçando a porta em pedaços, enquanto outros veículos cercavam o prédio. Mas em vez de oficiais comuns, um grupo de homens com uniformes táticos e armas de guerra saltou de dentro. O caos tomou conta. A sala se encheu de gritos e pânico. A presença deles era opressiva, como uma tempestade prestes a se abater. Sarah olhou para Joaquim, então para Vanessa, seus rostos se retorcendo em confusão e medo. Que tipo de situação haviam entrado? "Sabíamos que vocês estariam aqui!" gritou um dos homens mais próximos, o rosto coberto. "Nós sabemos de tudo!" O que Clara fez? "Onde ela esteve?" "O coração de Sarah disparou." "Do que você está falando?" Outro homem, agora de pé em cima da mesa de Confer. "Trabalho de Clara! Alguém que ela nunca pensou ver ali." O olhar traiçoeiro dele fez o estômago dela revirar. "Você não percebeu, Sarah? Clara tinha que ser silenciada, e nós não vamos deixá-la ser a única a pagar pelo que sabe." O tempo pareceu parar enquanto as palavras dele ecoavam na sala. O que significava tudo isso? O que Clara realmente conhecia? E a verdade que havia por trás da morte dela? A sala estava em chamas de tensão. E naquele instante, todos sabiam que um jogo mortal tinha apenas começado. Os segredos e as traições estavam prestes a serem revelados. E Sarah percebeu que a verdade era mais obscura e aterradora do que qualquer um poderia imaginar. Seu coração afundou. Voltou-se para Joaquim, mas a expressão dele havia mudado. Ele não era mais o homem que ela conhecia. Seu olhar estava distante, como se estivesse perdendo a fé. E a pergunta queimava na mente dela. Quem ele realmente era? O que mais ele escondia? Olhando em seus olhos, uma sensação de traição a invadiu. E N conta de que Joaquim não era mais o seu aliado. A verdade aterradora começou a se desdobrar e uma única revelação se destacou. Atrás de cada movimento dele havia um plano oculto, uma lealdade dividida. Uma pergunta ecoou. E se Joaquim estivesse envolvido em tudo isso desde o início? E se a cada passo ele estivesse jogando um jogo duplo? Ela mal teve tempo para entender tudo isso quando uma explosão repentina fez a sala tremer. O teto começou a desabar e a poeira se espalhou por todo lado. Sarah se jogou para baixo, gritando por Joaquim, mas ele havia desaparecido em meio ao caos. Natureza deste labirinto de mentiras e traições. A cada segundo, a dúvida aumentava, e a pressa de desvendar os mistérios a envolvia em um manto de tensão. A verdade estava perto, mas a cada instante que se passava, Sarah percebeu que a resposta à maior pergunta ainda estava escondida nas sombras. Quem em quem poderia confiar? E o que realmente havia por trás da morte de Clara? O olhar de Sarah fixou-se em Victor, o choque ainda pairando na sala, como se o tempo tivesse desacelerado. Ele se aproximou lentamente, uma confiança quase palpável em cada passo. Joaquim se posicionou entre eles, a defesa instintiva de quem tem muito a perder. "Você não vai se achar tão esperto assim", disse Joaquim, a voz tremendo. Mas Victor apenas sorriu, um sorriso que fazia as emoções de Sarah se acumularem no estômago. Estava ansioso pela sua reação. "Vocês dois são tão previsíveis." A sobrancelha de Victor se ergueu. "E a gravação? Culpados ou vítimas? Isso realmente não importa, certo?" O coração de Sarah, expressão de Victor, um misto de desprezo e diversão, aumentava a tensão. "Vocês não perceberam?"
Clara estava se envolvendo em algo muito maior do que uma simples tragédia. Através dela, éramos todos parte de um experimento. Algo que vocês ainda não entendem. O corpo de Joaquim ficou rígido. O que você quer dizer com experimento? Antes que Victor pudesse responder, um estrondo ecoou pelo corredor. O vidro da janela estourou num clarão, fazendo todos se encolherem. O impacto trouxe uma onda de ar quente e uma nuvem de poeira. O que estava acontecendo? Sarah olhou para o lado e viu um carro da polícia, sirenes ligadas, cercado por jornalistas correndo em direção ao prédio. Era como uma cena de filme, mas a realidade era muito mais intensa. Desculpe, gente, parece que o circo vai começar, disse Victor, olhando por cima do ombro com satisfação. Ele virou-se para sair, mas Sarah gritou: Não! O que está acontecendo? O que você sabe sobre Clara? Victor se virou apenas para lançar um último. Sabia mais do que vocês pensavam. E, a propósito, melhor dar uma olhada em quem está na porta. Sarah, ofegante, olhou para Joaquim. O que ele quis dizer com isso? Joaquim apertou os punhos. Precisamos sair daqui. Há algo mais em jogo, Sarah. Estão usando Clara, a gente, tudo isso. De repente, a porta se abriu com violência e mais policiais entraram, mudando completamente o clima. Eles começaram a gritar ordens, transformando a sala de um debate tenso em um caos absoluto. Todos para fora! Precisamos da sua cooperação! As vozes eram autoritárias e firmes. Sarah olhou para Joaquim e a angústia se transformou em confusão. O que está acontecendo? O que eles querem? Antes que Joaquim pudesse responder, uma figura familiar surgiu entre os policiais. Era alguém que ela jamais esperava ver ali. A irmã de Clara, Vanessa, estava à sua frente, com lágrimas nos olhos e uma determinação que a deixava bem resoluta. Sarah, você tem que ouvir o que eu descobri. A tensão na sala explodiu como... Sabia? O que mais estava prestes a ser revelado? O peso do universo parecia repousar sobre os ombros de Sarah, como se no meio desse jogo traçado pelo destino, tudo aquilo fosse apenas o começo de uma espiral de revelações, que poderia destruir não apenas a Cadillac, mas as vidas de todos os envolvidos. Preciso que você saiba que Clara não estava apenas fazendo um trabalho de influenciadora. Havia algo mais. Muito mais. Ela estava com alguém importante dentro da Cadillac. Alguém que sabia mais do que deveria. A voz de Vanessa estava carregada de pânico. Sarah mal conseguia processar tudo, mas um pensamento emergia. Por que você não me contou antes? O que você está dizendo? Um policial se aproximou de Vanessa, pressionando a mão dela. Eu preciso que você se afaste. Isso não é um lugar seguro. Vanessa se soltou. Não! Sarah, escute! Clara me contou sobre uma conexão secreta entre a Cadillac e algo maior. Um projeto que poderia mudar tudo e... Estavam fazendo testes com pessoas. Um acidente. Foi tudo parte de um plano. As palavras de Vanessa cortaram como uma faca. Sarah se virou para Joaquim buscando respostas dos olhos dele, mas só encontrou confusão e medo. O que está acontecendo? Um frio na barriga a atravessou. Não só Clara tinha morrido, mas agora a sua morte estava ligada a algo muito mais insidioso do que ela poderia imaginar. Algo que poderia não apenas arruinar a Cadillac, mas acarretar consequências muito mais sombrias. E se Clara soubesse disso? Sarah murmurou, tentando desvendar a teia que se formava ao seu redor. Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão ensurdecedora ecoou do lado de fora. A parede ao fundo da sala estremeceu e o barulho de vidro quebrando encheu o ar.
Era como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. E se tudo isso for parte de um plano? Sarah pensou, o coração disparando. Estamos seguindo um caminho sem volta? No meio do caos, um rastro de incerteza dançava ao redor deles como uma névoa opressora. A última foi a voz de Victor, ecoando na mente de Sarah. Vocês não perceberam? Era tudo parte do jogo! Então, no meio do tumulto, um grito cortou a sala. Somos todos alvo! Um homem, aparentemente desesperado, apareceu na porta. Ele estava ensanguentado, o olhar em pânico. Os olhos de Sarah se arregalaram. O homem não era apenas um estranho. Ele usava um emblema da Cadillac no peito. Um dos últimos testes de Clara. O que mais ele poderia saber? Eles estão vindo por todos nós. Ele mal conseguiu falar. A voz tremendo. Sarah virou-se para Joaquim, o desespero estampado em seu rosto. O que mais estava acontecendo? Uma onda de perguntas a inundou. E naquele instante, enquanto o homem se aproximava, tudo parecia prestes a desmoronar ainda mais. Qual era o verdadeiro objetivo? E quem mais estava envolvido nesse jogo sombrio? E no fundo, uma pergunta ressoava. Até onde a Cadillac estava disposta a ir para proteger seus segredos? De repente, um barulho ensurdecedor vinha de fora, como se algo se projetou pela porta escancarada. Um caminhão da polícia irrompeu pela entrada, estilhaçando a porta em pedaços, enquanto outros veículos cercavam o prédio. A presença deles era opressiva, como uma tempestade prestes a se abater. Sarah olhou para Joaquim e, em um momento de clareza, decidiu que isso era maior do que eles. Havia uma escolha a ser feita. Vamos, precisamos ser rápidos, disse Sarah, puxando Joaquim pela mão. Eles correram para o fundo da sala. Longe das vozes e do caos, o homem ensanguentado os seguiu e juntos saíram por uma porta lateral, escapando do confronto iminente. Na escuridão do corredor, Joaquim respirou fundo. Esse plano, o que você acha que era? Sarah olhou para ele com firmeza nos olhos. A vida de Clara não foi em vão. Precisamos descobrir a verdade. Não podemos deixar o que aconteceu com ela ficar impune. Joaquim os impulsionava. Mas, apenas algumas portas à frente, estrondos de passos apressados se aproximavam. O que mais estava escondido na escuridão? Eles estavam prestes a descobrir. A cena cortava como uma faca. O que mais poderia acontecer? A verdade estava perto, mas a cada passo, a sensação de que estavam sendo observados aumentava. O destino de todos que estavam envolvidos continuava a se entrelaçar numa trama mortal. Mas Sarah sabia que não havia volta. Agora era uma corrida contra o tempo. E somente um grito ecoou na mente de Sarah. Estamos todos em perigo. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias explosivas. Esmague o botão de like agora para apoiar o canal e alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Os verdadeiros fãs entendem a impor.